Uhum. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Vamos começar com uma oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos ver alguns símbolos do livro do Êxodo, apenas para não passar Êxodo em branco, porque Êxodo é importante, mas não só Êxodo, né? Quando eu digo Êxodo, é o processo de Êxodo. Então, é o livro do Êxodo, propriamente dito, é o livro do Levítico e o livro do Deuteronômio, né? Esses três. E depois a gente vai passar em branco mesmo. A gente vai deixar os outros livros aí para estudo particular de cada um, porque a gente tem muita coisa para ver ainda. Inclusive, na próxima aula, temos um convidado, então peço que todos venham para bem recebê-lo, né? E ele já vai introduzir para a gente o contexto histórico, social, político de Roma na época do Novo Testamento. Então ele vai falar sobre Roma, vai vir falar sobre Roma, né? 2 horas falando sobre Roma, para quem gosta aí, né? E depois nós já vamos entrar no Novo Testamento, e eu não sei se eu vou fazer esse Novo Testamento direcionado para sacramento, ou eu vou fazer esse Novo Testamento direcionado já para a pessoa de Cristo, né? A teologia da pessoa de Jesus. Aí eu vou ver ainda. Aí depois disso nós vamos fazer uma quarta só para a gente conversar. Então a gente vai sentar em roda, vai trazer um pouco mais de comida que o normal e vai bater um papo todo mundo, beleza? Fechou? Então vamos lá. Para não passar Êxodo em branco, a gente vai usar muito Bíblia. São símbolos, e aqui eu dei prioridade para símbolos que são prefigurações do Cristo, o Cristo que se oferece, né? O Cristo crucificado, digamos assim, mas não só ele crucificado diretamente, mas aquele que se prepara para a crucificação, o sofredor, etc. Nesse sentido. Então peguem a Bíblia de vocês já aí, em Êxodo. Eu tentei deixar na ordem mais cronológica possível. Se eu não me enganei, tá certo. Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 5. Acharam? Eu já vou adiantando, tá? Então já vou colocar no quadro enquanto vocês terminam de procurar, para a gente marcando esses versículos. Êxodo 12, do 5 ao 8. Ok? O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Então, o primeiro símbolo forte já, para quem, né, já pegou. Primeira coisa, o animal será sem defeito, macho. Então, na verdade, isso é um preceito já do tempo judaico, em que o cordeiro devia ser sem defeito para o sacrifício mesmo, né? E macho. Já é a prefiguração do Cristo aqui. O cordeiro, não só esse cordeiro específico, mas os cordeiros para o sacrifício do Antigo Testamento, ele tinha que ser sem defeito. Já era uma prefiguração do Cristo, né? Beleza?
Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo, né? E aqui o crepúsculo é o final da tarde, é quando a paixão chega, é a hora do sofrimento, tem todo esse símbolo. Inclusive no filme mais recente da Paixão de Cristo, lá qual é o nome? Mel Gibson, ele faz questão de colocar aqui no momento da crucifixão o tempo se vai para o crepúsculo, assim, né? É interessante porque crepúsculo aqui também é bastante literal, porque de fato a gente sabe que Cristo morreu pela hora nona, né? Ou seja, pela 3 da tarde, né? Beleza? Depois tomarão do seu sangue e o porão sobre as duas ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Então tem o tomar e o comer aqui, né? Então tomarão do seu sangue e o comerem. Então o cordeiro é tanto se bebe do sangue quanto se come, né? Então tem essa prefiguração. Então vou colocando aqui. Então temos essa caneta não está muito boa não. Sem defeito, 2. E 3. Sim. Comerão carne. Beleza? Agora vamos. Vocês vão ir para lá e para cá bastante. Vamos para João 1:29. Eu coloquei no meio aqui o quê? Nada demais, né? João 1:29. Então vai ser sempre um versículo do tempo do Êxodo e um versículo do Novo Testamento que confirma, né? Beleza? É que o quadro tá mais pra cá, né? João 1:29. É bom que vocês já vão quem não está acostumado ainda já se acostuma a mexer, né? Inclusive, é bom que usem os livros nesse momento para vocês se acostumarem com a paginação. E também, como a gente já teve aula sobre Bíblia, quem veio, mas também está lá no vídeo, né? Quem não pôde vir, você já tem uma ideia de onde fica esses 3 livros, pelo menos, né? Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Vocês dão perto de Gênesis e tal, pegarem a linha cronológica da coisa, beleza? 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ok? Então, João 1:29. Ok? Então, isso aqui é o Cordeiro Pascal. É o primeiro símbolo, né? Cordeiro Pascal. Já expliquei para vocês o que é Páscoa, né? Imagina. Páscoa significa passagem. Então, o processo de libertação do povo de Israel é chamado Páscoa. O dia da Páscoa é o dia da libertação. O dia que o povo saiu do Egito, foi para o deserto. Ok? Já falamos sobre isso um pouco mais também. Acho que eu não coloquei o deserto, mas eu comento um pouquinho sobre o deserto. A imagem do deserto. 2. Mar Vermelho. Êxodo 14, agora voltamos. Êxodo 14, 21, 22. Isso. Moisés
e estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. Os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Eu não coloquei o restante, mas a partir do versículo 26 é importante também. O Senhor disse a Moisés: estendeste tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão, estende a tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, com cavalos e cavaleiros. Né? Então, a imagem do Mar Vermelho. Para entendermos melhor, vamos para 1 Coríntios. Agora começa a ficar difícil. 1 Coríntios, capítulo 10. Hoje, para quem está vendo o vídeo, vai ser uma aula de muito silêncio, né? O pessoal tá aqui, ó, frenético procurando, e o pessoal do vídeo tá... E aí? Tem que procurar também, é verdade. Não vale jogar no Google. Oi? É 1 Coríntios, capítulo 10. Acharam? Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, tem muitas imagens aqui, muitas mesmo. Primeiro, Cristo, ele é sinal de divisão. Então, o próprio mar em si já é um sinal, já é uma prefiguração. Ele divide, como a gente vê em alguns trechos também do Novo Testamento, no final dos tempos, quando ele divide os bons dos maus. Né? Para um eles diz, eu não vos conheço, e para outro ele diz, vinde benditos de meu Pai. Né? Então, há separação efetiva. São Paulo também diz que o Evangelho é como uma espada de dois gumes que separa o osso da medula. Que, para quem não precisa nem saber muito medicina, mas para quem conhece o símbolo, né, do osso e da medula, sabe que é especificamente uma separação muito delicada, tem que ser muito precisa e é muito difícil. É uma coisa assim, digamos, de risco, né, essa separação. Então, ou seja, Jesus também diz no Evangelho que com o trigo nasce o joio e haverá o tempo em que separa o joio do trigo, mas primeiro se deixa crescer. Então tem que ser uma separação exata. Então tem todo um simbolismo da separação dos ímpios e dos fiéis, etc., dos batizados, digamos assim, como São Paulo fala, que é o prenúncio, né, do Mar Vermelho. Depois, então esse é um símbolo que não é exatamente cristológico, né, mas significa que Cristo é sinal. Inclusive, é anunciado por Simeão, né, a Jesus, né? A Nossa Senhora fala, esse menino será causa de divisão. Né? Muitos corações serão revelados, né? Ele diz. Esse menino será uma causa de divisão, será uma causa de conflito. Né? Jesus também diz, eu não venho trazer a paz, eu venho trazer a espada. Né? Ou seja, ele veio cortar ao meio, veio separar. Né? Então tem muitas... Esse tema de separação no Evangelho é muito comum. E existia já esse tema no Antigo Testamento de forma clara quando se fala do puro e do impuro, né? Então os judeus tinham essa teologia do puro e do impuro. Então você toca num leproso, você fica impuro. Tinha aquilo que mais tarde seria a verdadeira separação, que é a separação escatológica, que em último termo é o céu e o inferno, né? Assim, no final das contas vai ser isso, né? Mas que já é uma separação, e já é uma separação para nós no nosso dia a dia, né? Nós vemos a separação em nós, dessa forma. Quando você se deixa
conduzido pelo Espírito Santo, você percebe que o tempo todo você vive em si mesmo um processo de separação. O homem velho que aparece e você tem que separar ele do homem novo que está dentro de você também. Então é uma coisa meio simbiótica que está ali, né? Aquele homem velho, etc. Então é uma separação o tempo todo. Então essa figura é cristológica. Cristo é o homem separado por excelência, né? Porque ele é o próprio Deus que se fez homem, mas por isso mesmo ele também é o homem unido à humanidade. É que existe uma, digamos assim, uma verdadeira humanidade, no sentido de humanidade de natureza humana, que é a humanidade em Cristo. Então essa humanidade é a verdadeira humanidade. O que nós temos não é bem uma humanidade, né? Nós temos a humanidade tanto quanto nos aproximamos e nos unimos a Jesus, que tem a verdadeira humanidade, né? Então essa tema da separação é rico, assim, para oração mesmo é muito bom. Depois tem as figuras dos próprios personagens que fazem essa travessia, né? Então, o Mar Vermelho ele é visto como um lugar que só determinadas pessoas podem passar e para elas é causa de libertação efetiva. Porque antes existia libertação, tinham saído do Egito, mas os egípcios, os cavaleiros ainda estavam perseguindo o povo de Israel, né? Então não existia uma libertação efetiva. A qualquer momento eles poderiam ser pegos, né? Então o Mar Vermelho ele é a chave, ele fecha a porta. A partir daqui não tem mais preocupação de perseguição, né? Então tem essa coisa. E aí quem é afogado do Mar Vermelho também é uma figura, né? Então a figura quem passa para nós são os batizados, né? São aqueles que passam pela, inclusive o ritual do batismo te fala sobre isso, né? Como Moisés abriu o Mar Vermelho, etc. Tem uma parte, quando a gente falar de sacramento do batismo, a gente vai ver o ritual do batismo inteirinho, para vocês verem as riquezas do ritual. Mas quem passa é o batismo. O símbolo da água simboliza o batismo. E quem fica são figuras daqueles que perseguem os fiéis a Deus. Portanto, os demônios, enfim, né? Todo o plano, digamos assim, de condenação na pessoa de Lúcifer, mas em todos os seus servos, né? Então, eles que são derrubados. Então, é interessante porque isso é bem expresso no nosso ritual de batismo quando se faz a renúncia, né? Então, quando se pergunta aos padrinhos, ou se caso a pessoa for adulta, ao próprio, sobre as renúncias. Renuncie a Satanás e as suas obras, renuncie. Então, essa é a morte, é o fim da linha, digamos assim. Tanto é que o poder do batismo é muito efetivo, nós sabemos no sacramento, assim, né? Então, quem está batizado em estado de graça, participa ativamente da igreja, do sacramento, não tem que ter medo de ação demoníaca, por exemplo, assim, pelo menos dessas extraordinárias, né? E toda tentação que vier nunca vai ser maior do que a capacidade de suportá-la, né? Com a graça de Deus. Então é de fato um fim da linha para o demônio, né? Tipo, a partir do batismo ele não tem mais poder, né? É um processo que você era criatura de Deus e agora é filho, né? Então esse processo é bem mostrado também no Mar Vermelho. Mas o que? Tem. Bom, mas a figura eu vou deixar para a rocha, que depois ela é mais forte aqui na rocha. Quando a gente falar do Moisés que bate no cajado e falar sobre ela. Então vamos lá. Aqui eu nem coloquei o versículo, né? Era Êxodo 14, 20, 22. Êxodo 14, 21, 22. 6, 7, que é a queda, né? Então nós temos aqui primeiro temos a figura do Cristo, o homem da separação, né? Temos a simbologia do batismo, ainda bem cristológica, mas a gente acabou entrando. Temos o fim do reino
Ok, né? Depois temos João, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2. São Paulo fala que os servos de Moisés foram batizados pelo mar. Beleza? Vou apagar porque o quadro é pequeno hoje. Então aqui. Então, eu tentei deixar de forma mais cronológica. Então, o começo do Êxodo é a libertação, né? Logo depois ali que Moisés assume o compromisso da libertação. Tem o Cordeiro Pascal. Por quê? Porque foi a última praga, né? Isso é importante também dizer daquele primeiro símbolo ali. Então, a última praga qual que era? É que todos os primogênitos, ou seja, todos os primeiros filhos, seriam mortos, né? Então, essa era a última praga, a 10ª praga, porque o governador do Egito não queria soltar de jeito nenhum o povo de Israel. Então, Deus foi de 1 a 1, aumentando, digamos assim, a intensidade das pragas, né? E a última era essa. Mas tem uma coisa interessante, porque de fato a praga era que todos os primogênitos morreriam. Então, não só os primogênitos dos egípcios. Essa temática é importante também. Porque a praga em si está dizendo, todos vão morrer. Aí ele diz, caso queira ser salvo, aí ele diz, pegue o cordeiro e molhe, pegue o sangue, coloque sobre as ombreiras da porta. O que tiverem dentro desta casa será salvo. Então não é porque eram filhos de judeus que eram salvos, mas era porque estavam sob a proteção do sangue do cordeiro. Então é interessante isso, porque vai além do que aquele judaísmo entendia como predileção. Não é só que você é daquele sangue, que você tem aquela descendência. Vai além disso. Mesmo se você não pegar o sangue do cordeiro e não colocar na ombreira da porta, não vai dar certo. O critério é esse, o critério é o sangue do cordeiro. Então vai um pouco, já é um símbolo, né? Já vai um pouco além do que eles entendiam sobre a salvação, né? Pô, se o meu povo é o escolhido, já não deveria ser o suficiente? Não, entendeu? Então mesmo o escolhido pode recusar esse sangue, né? Isso é interessante porque isso vai contra algumas ideias teológicas de que Cristo, tendo morrido, já salvou. E você não precisa fazer muito mais nada moralmente. Se você fazer é melhor, eles dizem, né? Porque afinal de contas, você sendo grato, você está louvando seu Deus. Mas se você não fizer, no final das contas, a consequência é que não vai ter problema. Algumas correntes teológicas vão nessa linha, assim, não católicas, né? E o símbolo não mostra isso. O símbolo, olha, não importa muito se você foi escolhido, é predileto. O que importa, na verdade, é se você faz o seu esforço de pegar o sangue do cordeiro e colocar na sua porta, né? Se naquele dia alguém teve preguiça, o filho morreu, né? De fazer isso. Então, beleza? Posso pagar, né? Isso é interessante porque não diz nada disso na Bíblia, assim, né? Mas suponhamos que naquele dia um pai de família tinha acabado de matar o cordeiro sem mancha. Já tinha sido consumido, já não tinha cordeiro. Então, será que ele conseguiu? Isso não está na Bíblia, assim, né? Mas só fazendo uma reflexão a partir disso. Será que ele conseguiu? Será que ele teve que ir atrás? Qual esforço que ele teve que fazer para conseguir esse cordeiro? E aí eu lembro daquela passagem do Novo Testamento em que Jesus diz, não sabeis a hora que virá o Filho do Homem, né? Ele virá como um ladrão. Então, ficai atentos, vigiai, ele diz, né? Estejais preparados.
Beleza? Êxodo 16:14. Espero que não tenha errado nenhum versículo, senão. 16:14. Até o versículo 16, final do 16. E tendo evaporado esse orvalho, o orvalho que caía pela manhã, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número de pessoas. Bom, aqui tem muita coisa também. Mas parece no Pai Nosso, que quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele faz uma referência a esse costume do maná. Porque qual era o critério para se comer o maná? Era um só, né? Que era comer um por dia. Você tinha que comer a refeição do dia, não mais. Tanto é que alguns tentaram guardar nos primeiros dias e ele amanheceu podre, cheio de vermes, etc. Então ele não servia para o dia seguinte, era naquele dia. E parece, né, os padres da igreja sempre referenciam aquela parte do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, como uma referência a esse momento aqui, esse ensinamento, né, de que o povo de Deus deveria consumir só naquele dia, aquele pão único, né? Então há uma referência aqui, né? No sentido de providência, assim, né? Dai-nos o pão de cada dia, né? Então, nos dai hoje, né? O pão de cada dia. Então, você não pede acúmulos. Você não faz mais hoje para deixar de fazer amanhã. No Evangelho não funciona assim. É todo dia o necessário para aquele dia, né? E aí entra, assim, o tema da providência. Que, para quem vive em estado de graça, existe uma coisa em nós, acho que eu já comentei, chamada graça santificante, que é diferente da graça atual. Graça atual todos podem ter, então mesmo os não batizados, ou seja, graças que Deus concede pela própria misericórdia dele. Então milagres, por exemplo, são graças atuais, né? Ou sei lá, dom de línguas são graças atuais, né? Agora a graça santificante ela é própria do batizado, porque quando você é batizado, há uma mudança na sua alma em que Deus habita na sua alma de fato, chamada inabitação trinitária. Vamos entrar nisso mais tarde, mas esse é o nome. E essa graça santificante, ela faz efetiva aquilo que São Paulo diz, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quando diz tudo, é absolutamente tudo. Então, toda a vida de um batizado em estado de graça é 100% providencial. Tudo acontece porque tem que acontecer, exceto no pecado. Então, claro, se você se atrasar para o trabalho, não é que tinha que acontecer, não, provavelmente, né? É porque você foi preguiçoso, você acabou colocando lá o despertador 10 minutos a mais, daí não acordou com o despertador, acordou uma hora depois, né? Mas tudo aquilo que não é pecado, tudo aquilo que é do dia a dia, tudo aquilo que, ou inclusive caridade, etc., tudo isso é providencial, né? Então aí que entra essa dinâmica do dia de hoje, né? Então o tempo é sempre providencial, né? Os acontecimentos são sempre providenciais, etc., né? Agora também não significa dizer que, por exemplo, você não pode fazer uma aposentadoria, não é isso, né? Mas falando que no que acontece no dia a dia, nós sempre temos que olhar com
com esse olhar da providência. Inclusive, isso é um dom do Espírito Santo, né? É o dom da sabedoria, né? De ver as coisas com os olhos de Deus, né? Então, tem isso. Mas, vamos lá. Antes da gente entrar, João 6, 48 e 51. Calma lá. É verdade. Mais ou menos, né? Mas sabe uma figura, para quem conhece o Senhor dos Anéis, então já que a gente falou no tema, sabe uma figura que expressa bem o dom da sabedoria e esse sentido providencial, para quem conhece o filme ou o livro, é o Gandalf, né? Para quem não sabe, Tolkien era católico, né? Ele escreve com um imaginário muito católico as obras dele, né? E Gandalf, ele expressa esse caráter da providência. Então, por exemplo, quando ele chega no condado, no começo do primeiro livro, Frodo fala, você se atrasou, entendeu? E ele diz, olha, um mago nunca se atrasa, né? Ou seja, ele estava com a providência. Ele não se atrasou porque ele teve preguiça. Ele se atrasou porque aconteceram percalços no caminho que ele viu como providencial. Então, no todo da obra, ele não se atrasou. No olhar da providência, ele não está atrasado. Ele fez o que ele tinha que fazer, né? Aí depois, o que é muito interessante, tem essa temática do atraso, mas o fato é que, objetivamente, ele se atrasou, né? Tipo assim, se você olhar pelo todo, não. Mas se você olhar no particular, sim, né? Ele não chegou no horário. Quem não chega no horário se atrasou, né? Esse é isso. Mas, ele ainda era Gandalf o cinzento. E depois que ele cai com o... Qual que é o nome do outro Valar lá? Balrog. Quando ele cai com Balrog, ali ele enfrenta o maior medo dele, porque Balrog era tão poderoso na obra de Tolkien quanto Gandalf. Eles eram da mesma linhagem divina, digamos assim, né? Então ele enfrenta o oposto dele, o inimigo dele. E ele cai nessa noite escura, digamos assim, né? E lá ele como que morre, vence o inimigo, morre e como que ressuscita. E há uma ressurreição, digamos assim. E depois ele chega na Floresta Negra, justamente no momento em que ele queria chegar. Então ele escolheu chegar naquele momento. Ele apareceu lá depois para os três, como o Mago Branco já, né? Como Gandalf o Branco. E ali ele nunca mais se atrasou, porque tudo que ele fez a partir dali, ele se tornou uma providência, né? Então tem essa temática, assim, é bem interessante, né? Beleza? Significa também, o Tolkien era muito católico, né? Ele via isso com uma certa clareza literária, mas ele via de que, de fato, conforme há a união com Deus na vida espiritual, não há nem mais esse atraso particular, digamos assim. Tudo é profundamente providencial, né? Então há uma purificação da própria vida da pessoa mesmo assim, né? É muito interessante, beleza? Mas vamos lá. João 6. Cadê? 48 e 51. 48 e 51. Acharam? Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este, Jesus, é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Beleza? Então, claro, né? Existe também o símbolo claro da Eucaristia aqui, né? Então, Jesus Eucaristia é o Jesus pão, né? São Paulo que narra a Santa Ceia, né? Quando Jesus pega o pão e diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Não é simbólico, é literal. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não sei se a gente não entrou ainda na teologia da coisa, da transubstanciação e tal, não, né? Tá. Mas isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Depois ele repete isso. João é muito enfático nisso. João é tão enfático nisso que ele omite a Santa Ceia.
Parece paradoxal, né? Mas ele omite a Santa Ceia porque para João a Santa Ceia acontece na cruz. Lá é o ponto final, lá é a exclamação, digamos assim, da Santa Ceia. Então Jesus, os outros apóstolos não, né? Jesus partiu o pão, deu aos seus discípulos, etc. São Paulo é mais enfático, ele fala as palavras de Jesus, mas João, ele omite a Santa Ceia, o momento da Santa Ceia, porque para ele a Santa Ceia é a cruz, lá que acontece, né? A carne dada por vós, o sangue dado por vós para a salvação do mundo. Né? Então, é esse caráter sacrificial da Santa Missa, né? Então, aqui é bem interessante. Depois, Jesus também diz para a mulher no poço, a samaritana, ele diz, olha, quem bebe dessa água nunca mais será sede. Ou seja, é a resolução da preocupação judaica do maná. Que o maná tinha que vir todo dia você tinha que guardar o seu para comer. Agora não mais. Uma vez comido, isso saciará para sempre. Né? E Jesus, né, Deus fez questão de colocar esse dom em pessoas reais, hoje em dia, né, digamos, para expressar esse milagre. Então, por exemplo, tem uma miraculada no Brasil, que eu não lembro o nome dela, que ela viveu não sei quantas dezenas de anos só indo na missa e comungando, não comia mais nada. Então tem um nome que eu não lembro para esse tipo de milagre, e ela era acompanhada por um médico, tudo, para que ela não, né, não morresse de inanição. Então é interessante, né? Ou seja, é a expressão literal da promessa que na verdade é espiritual, né? Em último caso, beleza? Depois tem a própria figura do pão, né? Que ele é dado. Então São Tomás de Aquino fala que não bastasse Jesus ter escondido a sua divindade na cruz. Então ali ele parecia, perdão, não basta Jesus ter escondido a sua divindade na encarnação. Ele quis também esconder a sua humanidade na cruz e sobretudo na Eucaristia. Por que na cruz? Porque eu não lembro qual evangelista fala que na cruz ele mal parecia um homem. Então estava tão machucado, tão, né, enfim, arrasado fisicamente que ele não dava para dizer que aquilo era uma coisa entre homem e entre outra coisa, assim, uns farrapos, assim, né? E Tomás de Aquino fala que não bastasse isso, ele escondeu profundamente sua humanidade num pedaço de pão. Então é uma humilhação profunda, assim, da parte de Deus, né? Então tem todo esse caráter anulativo da Eucaristia, né? De se fazer uma coisa que inclusive vemos constantemente profanada, enfim, né? Beleza? Então, é, tá, daí depois aqui eu deixo para o João 6. João 6 era 49, né? 48. 48, 51. É, e tem um caráter também, duas coisas muito comentadas sobre a Eucaristia. A primeira é que ela é providencialmente feita por um material simples. Então Jesus não pediu de nós que a gente tivesse que, sei lá, fazer uma lasanha para missa, entendeu? Eu sou a lasanha da vida. Né? Seria muito complicado, muita gente não ia conseguir. Então, duas coisas muito simples que qualquer terra cultiva quase, que é o trigo e o vinho, né? Inclusive, vinho é uma fruta particularmente muito resistente. Tem gente que cultiva ela no calor, digamos, quase como no Brasil, e tem gente que cultiva ela no inverno mesmo, né? No norte do Canadá tem gente que cultiva uva justamente
quando congela, porque dá uma saborização diferente, sei lá, uma coisa meio gourmet lá. Então ela é muito resistente, assim, né? E tem um segundo aspecto muito interessante, é que o pão é sem fermento, né? Desde o tempo judaico, mas também continuado, né, pela tradição litúrgica da igreja. Porque o fermento, ele, inclusive Jesus fala, né? Não tenhais o fermento dos fariseus. Então o fermento é aquilo que incha, aquilo que faz parecer o que não é, tem esse caráter da soberba, né? O símbolo da soberba. Então é todo um símbolo da própria materialização e da Eucaristia, tem uma coisa interessante, né? Beleza? Aí quando você pensa assim, eu tenho que ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, ou seja, eu tenho que estar unido espiritualmente a Jesus, isso aqui se torna muito mais concreto pra gente, né? Ou seja, a gente passar isso aqui para nossa atitude moral, a coisa vai longe. Beleza, né? Maná. Agora eu vou apagar tudo de novo. Vamos lá. Êxodo 17, versículo 6. Ô, misericórdia, achei. Daria para fazer uma aula sobre cada tópico, né? Mas eu não tenho essa capacidade, não. Se eu conseguir trazer o Padre Ciro para falar para vocês aqui, ele acho que ele pega um versículo e fala 4 horas, assim. É uma coisa impressionante, né, aquele homem. 17,6. Acharam? 6 seguintes. 6, 7, né? Beleza, vou pular aquele primeira frase. Sobre o rochedo do Monte Horebe, Deus falando para Moisés. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram este lugar de Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: O Senhor está ou não no meio de nós? Então, ou seja, esses dias teve esse salmo, né? A Mariana está na liturgia das horas agora, como é que começa mesmo ali? O salmo fala de Massa e Meriba. Não fecheis os vossos corações. Não fecheis hoje os vossos corações. Enfim, não vou lembrar literal. Mas como fizeram os vossos pais em Massa e Meriba, né? Essa ideia. Quando vocês ouvirem esse salmo, que ele aparece de vez em quando na liturgia, vem daí, porque os israelitas tinham reclamado e estavam brigando entre eles e com Moisés, perguntando, tá, e aí, se Deus está com a gente ou não? Mandou pra gente, por exemplo, para morrer de sede? É isso, né? Veja que eles já tinham passado, já tinham sobrevivido com o Cordeiro Pascal, já tinham passado o Mar Vermelho, já tinham recebido o maná do céu. E agora estão reclamando porque estão sem água, né? Ou seja, não entenderam muita coisa da providência. Como nós muitas vezes demoramos para entender essa coisa, né? Inclusive o êxodo, né? O processo do êxodo, ele é se a gente pudesse escrever um livro da nossa atitude espiritual diante de Deus, sairia um livro mais ou menos parecido com o êxodo. É interessante, se você for ver sua vida assim, você vai ver um momento de libertação grande, você vai ver um momento de ânimo com Deus, um momento de pecado, um momento de fragilidade, outro momento de ânimo, de volta, retorno, assim, essa coisa meio... Se você pudesse ver um livro da nossa vida, seria um êxodo, assim, uma coisa meio... Beleza? Mas, tá.
Então, João 19, 34. É interessante porque Deus pede assim para Moisés: vai e bate na rocha uma vez. Uma vez. Aí Moisés vai lá e bate duas. Né? Deus declara, ó, uma. Numericamente uma. Bate lá uma vez. E Moisés vai lá e bate duas. E quando a gente lê esse versículo aqui de João, a gente tem como que uma redenção desse ato. Né? Porque, ó, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Ou seja, um golpe, que era como era feito o processo, né? Porque ou se quebrava o joelho, caso ele ainda fosse vivo, né? Então, para que a morte fosse mais rápida, porque os pulmões ficavam mais suspensos, ou então a lançada, né? Que era um golpe só, que era o suficiente, né? Então, aqui é como que a redenção dessa batida na rocha, né? Então, o soldado romano como que cumpre o que Deus pediu, né? Bate uma vez, né? Então, é a rocha, né? Que saiu sangue e água, faz prefiguração do Cristo crucificado que é ferido do lado e jorra a rocha que sai água, né? E na cruz que sai de Jesus, agora sim, sangue e água, né? Então, tem essa prefiguração, beleza? Então, vamos lá. Então, Êxodo. Então só não ouviu por uma obediência de Moisés. Nesse aspecto, sim. Ele é santo, né? Golpe na rocha. Quem sabe foi mesmo. Ininterrupta. Isso é interessante porque até hoje tem lá o lugar que, teoricamente, foi o rio gerado a partir daquela rocha, né? Então, é um local visitável, né? Então, até hoje jorra essa água. E depois, João, o que eu falei? João 19? Beleza? Aqui tem dois símbolos que a gente vai entrar mais tarde também. Mas é o da água como prefiguração do batismo e o do sangue como prefiguração da Eucaristia, né? Tem esses dois símbolos também. Misericórdia. A hora passa. Copiado? Vou entender como um sim. O soldado abriu-lhe o lado com uma lança. Eu coloquei o soldado entre chaves porque não está escrito nessa sequência, está um pouco antes. Beleza? Temos. Essa é interessante. Agora vamos para números. Vinte e um, 8, 9.
21, 8, 9. Contexto. Depois da água da rocha, o povo reclamou de novo. Beleza? E Deus enviou um castigo, né? Então o povo disse sim. Eu vou começar do capítulo 7, tá? Só para contextualizar ali. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Então Deus mandou serpentes venenosas para morder, né, o povo. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Beleza? Para entendermos. João 3. (14 e 15). Três, 14 e 15. Vai ser 3, 14 e 15. Vou ler o 16 também. Beleza? Acharam? João 3, 14. Como Moisés, aqui já no Novo Testamento, Jesus dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Deixa eu colocar ali. Então, bom, Jesus é bem pedagógico aqui, né? Ele fala que ele é a plenificação daquele símbolo da cobra levantada no deserto, né? Então, qual era o efeito daquela cobra levantada no deserto por Moisés? Era que o povo que fosse envenenado pela cobra, quando olhasse para a cobra na haste, fosse curado e não morresse. Jesus está dizendo: olha, eu sou a cobra que tem que ser levantada. Inclusive ele fala assim: eu serei levantado, né? Ou seja, eu serei crucificado, eu serei colocado também numa haste, para que todo o que nele crê, ou seja, em mim, né, em Jesus, todo aquele que crê em Jesus, seja curado do veneno da cobra, com C maiúsculo, né? E essa imagem da cobra é muito forte também na Bíblia, porque em Gênesis a gente sabe que a cobra era a serpente inimiga, né? Era o próprio diabo que foi lá tentar. Então, Jesus, quem é essa anticobra da anticobra, né? Ele é a verdadeira cobra, digamos assim. Ok? Não sei se é relevante, mas fiquei curioso. No trecho de Números fala que essa cobra não era de bronze. Isso do contexto da época, o bronze tinha um significado específico para que essa cobra que salvava o olhar. Pode ser que tenha, e muito provavelmente tem, mas eu não vou saber te dizer agora não. Beleza? Se souber alguma coisa, alguém já viu alguma coisa sobre o bronze, o material, é uma coisa que pra mim passou despercebido mesmo. Beleza? Então, mais tarde nos evangelhos Jesus vai dizer também: todos olharão para mim, não, atrairei todos a mim. E também acho que é em Isaías que fala, quando está falando sobre a profecia do homem sofredor, de que viria, ele diz que todos olharão para aquele que levantaram, uma coisa assim, crucificaram mesmo, uma coisa nesse sentido. Então tem profecias em relação a isso fora. Então imagina ele falando isso nesse caso para Nicodemos, um mestre da lei, um cara assim, bom, o cara sabia de cabeça os versículos tudo, entendeu?
O judeu na escola rabínica, ele tinha que ler, para sair daquela escola rabínica, pelo menos 49 vezes a Bíblia, né? Então esses caras sabiam assim, quanto mais um que era mestre desses caras, entendeu? Então ele ensinava o pessoal, esse cara sabia tudo. Então quando Jesus fez essa referência, que passou pela cabeça desse Nicodemo, vocês não imaginam assim, ele pensou, cara, esse bicho realmente tá dizendo que ele é esse símbolo prefigurado em todos esses momentos, né, da Torá, beleza? Tá. Vou pegar aqui certinho. É claro que isso aqui não é os 2 versículos inteiros, né? Estou pegando uma parte deles, né? Só para não ficar, né? Ok? Então, só para mim não perder o costume. Haste de cobra. Tá, deu para entender. O que deu? Ah, tá tirando foto aí? Vou acelerar aqui. Misericórdia. Ajuda, né? Levítico, estamos progredindo, ó. Próximo livro. Levítico, vocês lembram? Bom, o Bruno falou, eu ia perguntar. Vocês lembram qual foi a função da escrita do livro do Levítico? O livro de Deuteronômio eram os últimos discursos de Moisés. O livro do Êxodo é o livro histórico, que conta efetivamente ali o tempo no Deuteronômio não. Êxodo eu falei, né? Conta efetivamente o tempo histórico ali. O livro de Levítico, vocês lembram? Orientações para o culto em si. Legal. Vestimentos. Isso aí. Levítico 16, 15, 16. É 16, 15. Capítulo 16, versículo 15. É que eu falei 16, 15 e 16, né? É capítulo 15, versículo 15 e 16. Capítulo 16. É. Isso. Tem uma imagem que eu gosto muito, um parênteses gigante agora. Tem uma imagem que eu gosto muito, que ele também é do livro de Levítico. Deixa eu ver se já não é aqui. Não é não. Mas, se eu tivesse trouxe, eu não trouxe meu caderninho que tem as coisinhas, mas tem uma imagem muito bonita que eu acho que é, também no livro de Levítico, que ele diz que o boi para determinado sacrifício, não lembro qual sacrifício que era, ele não pode ser nem um boi magro, nem um boi gordo. É interessante esse símbolo, assim, né? Ele tem que ser... Não, perdão.
Ou ele tem que ser isso, ou ele tem que ser um boi magro, ou ele tem que ser um boi gordo. Ele não pode ser um boi normal, digamos assim. Esse é muito interessante porque quando eu li esse trecho eu lembrei daquele versículo do Apocalipse em que Deus revela a João dizendo: vós não sois vocês não sois frios nem quentes, sois mornos, né? E por isso vomitar-te-ei, né? Negócio meio Michel Temer, assim, vomitar-te-ei da minha boca, né? Ou seja, de fato existe um chamado específico. Ou você é chamado mais para crepúsculo. Ou seja, ou há um chamado para uma excelência. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um São Leão Magno, ou a gente olha para um São José Maria Escrivá, que é uma coisa expoente, ou você tem um chamado oposto, que a gente olha para uma Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, que é um chamado inverso quase, assim, né? É de escondimento, de não querer aparecer. Ou você ou você é chamado de uma coisa em outra. Só não recuse a sua vocação, entendeu? Só não seja chamado para um lugar e fique parado, né? É uma coisa meio assim. Mas tem um adendo também nesse livro de Levítico que ele fala assim: caso não tenha, aí vem o oferecimento do par de rolinhas, né? Então ofereça um par de rolinhas de pombinhos. O que também é uma imagem bonita, porque olhando sobre essa leitura espiritual da vocação à santidade, né? Existe um chamado particular, assim, que não é nem o santo extremo que aparece, que é o boi gordo, nem o santo extremo que é humilde, que é um São Francisco de Assis, mas é um santo cotidiano. É uma coisa que está aí, uma coisa que é válida. E ele sempre quando ele fala do boi magro, ele fala assim: será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Quando ele fala do boi gordo, ele fala: será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Quando ele fala da pombinha, ele fala: será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Ou seja, coloca os três na mesma dignidade. Então, aquela senhorinha da paróquia que reza o terço, etc., que é santinha, quem sabe não tem a mesma dignidade de um grande santo, mas só não tem esse chamado, mas vive intensamente aquele chamado particular dela, né? De viver a santidade na realidade dela. Interessante essa. A única proibição, digamos assim, do livro de Levítico é: só não seja indiferente com o seu chamado, né? Então, é interessante essa. Claro que isso cabe discernimento assim longo, né? Mas é bem interessante. Quando Cristo ele expulsa os vendedores do templo, quem fala com Cristo primeiro para oferecer é quem está vendendo as pombinhas. As pombinhas, né? Quando Cristo vai lá e desce chicotada, que é interessante, né? É interessante. Ele representa esse cotidiano, ou seja, a pessoa comum. É o que indivíduo de fato a Cristo, né? Fazer um paralelo assim, de tipo, né? Interessante. Muito bem. 16, 15, 16. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue para o outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e a frente dele. É assim que fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícias. Então, aqui também duas imagens fortes. Que primeiro, a imagem é um motivo do sacrifício, então, por causa da transgressão dos seus pecados, e há um porém quase assim, que fará também pela tenda que está no meio deles, no meio das suas imundícies. Então, existe uma relação, quase que uma dicotomia que o evangelho não, mas a Bíblia usa muito, né, essas relações paradoxais, não contraditórias, né, mas paradoxais, que é, por um lado, a purificação das transgressões por causa do pecado do povo, mas, por outro lado, a coisa mais santa que tem está no meio do povo que é pecador, né? Então, é uma imagem cristológica muito forte, assim, também, né? Por um lado, ele é o cordeiro do sacrifício que veio para a salvação, da transgressão do povo, né? Por outro lado, ele é o puríssimo, o perfeito, que se joga no barro mesmo das imundícias. Isso é muito forte também, porque na teologia tem um termo que diz assim: se não é assumido, não é redimido. Então Jesus, de fato, assumiu, não cometeu, mas assumiu
toda a imundície do pecado humano. Então ele é interessante porque tem uma profecia no Antigo Testamento, eu acho que é Isaías também, que diz que aquele que for elevado na cruz é um maldito. Então Jesus se faz o maldito. Ele é o homem que cometeu todos os pecados da humanidade, digamos assim. Naquele momento, não cometeu, assumiu, né, para não ser um herege, mas assumiu todos os pecados da humanidade nele, e ali ele morre como o culpado. Ele é o culpado, digamos assim, né? Ele assume essa culpa e por isso redime essa culpa, porque assumiu, né? Então é interessante também ver sobre esse pismo quando ele diz assim: meu pai, por que me abandonaste? Ou seja, ele não é mais, digamos, né, metaforicamente, aos olhos do pai, aquele filho perfeito. Ele é, aos olhos do pai, pecado. Ele se fez pecado, né? Então ali o pai olha e vê a humanidade inteira, o pecado da humanidade inteira resumida num homem. E é quase como que se pudesse, assim, claro, tudo é num sentido muito, talvez poético, assim, né? Mas é como se nós disséssemos poeticamente, assim, que o pai não suporta mais aquela presença do filho, né? Então Jesus fala: por que me abandonaste? Tipo, ele não vê mais aquela presença do pai, ele não sente mais, não vê em si mais aquela graça própria dele, que é Deus, mais a pessoa do pai, né? Então ele se faz pecado, ele assume o pecado, né? Então ele se suja na lama mesmo, assim, é uma coisa nesse sentido de o tabernáculo que está no meio das suas imundícies, né? Então numa sociedade naquela época, né, dos judeus de idolatria, digamos assim, o tabernáculo, a coisa mais santa, está lá no meio, né? Então é muito interessante, beleza? Não escrevi nada. Levítico 16. Tinha o Novo Testamento, a gente não viu ainda, né? Hebreus 9, 11. Tem uma interpretação, é uma interpretação, que a dona Zélia, não sei se ela ainda partilha dessa opinião, mas um tempo atrás ela comentava muito, assim, sobre esse caráter de assumir a humanidade de Jesus, né? Que fizeram umas análises médicas a partir dos sintomas, digamos assim, que Jesus teria sentido, segundo os relatos bíblicos e etc., históricos, e, há uma quantidade tão grande de possibilidade de doenças causadas por inanição, por trauma psicológico, etc., que algumas interpretações espirituais chegaram a concluir, né? Claro que não tem como se concluir efetivamente, cientificamente isso, mas chegaram a dizer que talvez Jesus tenha assumido, inclusive, as enfermidades humanas, assim, né? Então talvez ele tenha passado por todo o mal humano, no que diz respeito ao corpo mesmo, para assumir também isso, né? Porque de fato há esse caráter de assumir, assim, de Jesus, né? Ele assume o trabalho, ele assume, enfim, tudo, né? Beleza? Ele não precisava comer, mas ele come, ele não precisava dormir, mas ele sente sono, ele não precisava chorar, mas ele chora, né? Então tem todo, beleza? 16, isso aqui já é um querigma quase, né? Essas explicações assim. Tá, 11, né? 9 e 11, beleza? Hebreus. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construída por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Aí eu vou continuar. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca com que se aspergem os impuros santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço de Deus vivo. Beleza? Onde é que tá meu... É esse aqui? Deve ser, né? Então temos Levítico
15. Eu falei 6, mas acabei fazendo 17. E claro, aqui tem aquele símbolo clássico também, de que o cordeiro para os judeus era oferecido todo dia, né? E para nós o Cristo foi oferecido uma vez por todas. Tem essa diferença também, né? Ok? Tabernáculo. E aí, Hebreus 9, né? 11, 14. Que esse sacrifício diz respeito ao dia da expiação, né? Misericórdia. Copiado? Tá bom. Expiação é literalmente isso, é substituir. Porque isso é interessante. O que caracteriza... boa pergunta, né? O que caracteriza a adoração? A adoração é tudo aquilo que se sacrifica por aquilo, né? Ou seja, o que tem uma requisição de sacrifício quando se faz é adoração. E toda a religião, na verdade, entendeu isso, os judeus entenderam isso também. Então, o sacrifício só se dava para Deus. Por quê? Né? Para os judeus tinha um caráter mais prático. Porque o salário do pecado é a morte. Mas você tinha... isso significaria o quê? Se você pecasse, você deveria morrer. Teoricamente é isso, né? Porque a ofensa que você faz é tão indigna, tão etc., que você deveria morrer. Então o salário do pecado é a morte. Mas Deus, ele dá uma opção. Ele fala, você coloca, digamos assim, a sua vida nesse animal e sacrifica ele. O nome disso é expiação. Né? Você repara, né, nesse sentido. Beleza? Então é nesse sentido assim. É por isso que os judeus, os protestantes, eles acham que nós adoramos imagens. Porque a noção deles de adoração é diferente da nossa. Para nós, se ajoelhar ou ter uma certa reverência corporal não significa necessariamente adoração. Né? Então nós não oferecemos um sacrifício perfeito a Nossa Senhora, assim, tipo, como se fosse uma missa de Nossa Senhora, né? Tipo, como se a Nossa Senhora se tornasse, sei lá, Jesus é o pão, Nossa Senhora é né? É um biscoito, entendeu? Aí a gente faz uma missa com biscoito, não é isso? Exatamente. Então, tudo que é sacrificial é adoração, né? É essa a diferença, beleza? É interessante porque... Eu comentei que no Salmo 40 fala sobre expiação, sobre pecado. Sim. Sim. Posso apagar? Será que é Deuteronômio? Deixa eu ver. Que eu não marquei.
Deixa eu ver um adendo aqui que eu acho que eu não marquei esse aqui. Ou eu não coloquei em ordem 21. Coloquei errado. É Êxodo 13, 21, 22. Simbora. Êxodo 13, 21, 22. O Senhor ia adiante deles. Então, quem ia adiante deles? O Senhor. De dia, numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho. E de noite... Eu esqueci de colocar o simbolismo da trombeta, é verdade. Ela vai voltar? Agora eu matei quem tá com fone aqui no... De dia, numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ok? Para entendermos, João 8... Essa era para ser a primeira, na verdade. 8:12. Acharam João 8:12? Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Beleza? Então também Jesus bastante pedagógico. Claro que ele não se refere diretamente a isso, mas é explicativo, né? A nuvem ia com eles de dia e de noite, né? Uma coluna de fogo, outra nuvem, e sempre precedia, ou seja, sempre ia na frente, nunca deixava. E Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas. Então, ou seja, a vigilância constante desse Deus que é dada a quem segue ele, né? Ou seja, beleza? Então eu vou colocar aqui. A gente já vai para a próxima parte do negócio. Êxodo 13. 21, 22. Coluna de fogo e nuvem. É o quê? Eu dou parte aqui. E aí era João 8:12. Aí é uma diferença interessante, né? Porque aqui o fogo e a nuvem, eles iam diante do povo judeu naquele tempo. E aqui Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Então há essa catolicidade de Jesus, né? Católico significa universal, né? Ou seja, ele veio não só para os seus, mas veio para a salvação de todos, né? Beleza? Então eu sou a luz do mundo, não mais a luz de um povo, mas a luz do mundo inteiro. Beleza?
Fechou? Posso apagar? Algum comentário, alguma ideia que vocês tiveram? Algum pensamento que veio? Isso aqui é interessante, não? Querem compartilhar? Tranquilo? Então nós vamos fazer... Bom, na verdade eu devia tentar. Aí tem outro elemento muito fundamental no livro de Êxodo, que é os 10 mandamentos. Não dá para passar Êxodo e você falar dos 10 mandamentos, né? Então, quais são os 10 mandamentos, né? Aqui já está numa segunda parte, mas a gente vai... Isso aqui vai ser mais uma introdução para o que a gente vai fazer. Meu Deus, podia ter colocado lá no canto, né? Coisa tansa. Tudo bem. Vai ficar aqui. Não sou um cara muito estético, não. Claro que se vocês forem lá no Êxodo e procurarem os 10 mandamentos, não vai estar exatamente assim. Isso aqui é uma estruturação racional, orgânica, que foi construída a partir dos 10 mandamentos, mas fundamentalmente é a mesma coisa. Uma vez perguntaram para um cardeal, fizeram uma entrevista no Vaticano uma vez. E aí chegaram no cardeal, coitadinho, né? E perguntaram, excelentíssimo, quais são os 10 mandamentos? Aí o cardeal, certo, no nervosismo ali, deu um branco, uma coisa, e falou, olha, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E entrou. É isso, né? Boa resposta. Ele não estava com os 10 na língua, mas a teologia estava boa. Beleza? Vou apagar. Escrevam. Escrevo rápido? Vou escrever então, embaixo. É que eu tenho que ficar assim, né? Às vezes dá uns brancos. O 8 fugiu. Qual que era mesmo? Isso. Eu vou resumir como não mentir, tá bom? Aí 9, vou colocar aqui, azar. Que é o equivalente do sexto, né? Não cobiçar a mulher do amiguinho, né? Do próximo. Do amiguinho e do inimiguinho também. Pode não. E o 10, que é o equivalente do 7. Ok? São esses 10. Vou deixar no quadro. Vamos colocar o... Bom, acho que é melhor colocar ele no quadro ou ele aqui, tu acha? O slide. É, né? Na verdade... Não, mas não vou colocar agora não. Primeiro eu vou fazer, aí depois eu vou passar outro slide no quadro. Então agora não. Deixa eu fazer primeiro.
Vou. Só o computador, mas o negocinho não. Nós vamos fazer um exercício que o Frei Gilson já fez. Se vocês procurarem isso no YouTube, lá dele vai. Mas a fim de pedagógicos, como a gente está vendo sobre o êxodo, nós vamos fazer aqui junto e vai ser proveitoso também. Beleza? Sim. Então, se vocês quiserem saber de onde tirei essa ideia, tá lá no canal do Frei Gilson, Som do Monte. Beleza? Não é uma dinâmica em dupla, não se preocupem. A gente não gosta, né? Não vai precisar colocar agora, não. Agora não. Primeiro eu vou fazer falando. Fica mais imersivo. A pessoa fica lendo aí. Será que eu tenho Wi-Fi aqui? Me deem um minutinho. Tenho não. Deixa eu pegar o do meu aqui. Ou vai conectar daqui a pouco. Deixa eu ver. Talvez demorou, mas foi. Sei lá. Apareceu tudo. Igreja? Se vai. Chave. A chave. Depois o padre vai ter que trocar, porque senão no áudio. Depois eu corto. Ó, padre, se o padre tá vendo aí, você desculpa o Bruno aí. Tá assistindo ao vivo. Tá assistindo ao vivo, é? Se vocês quiserem tomar uma água, comer um bolo, rapidinho. Essa cadeira é protestante, ó. Muito bem. Onde é que tá o... Agora eu não quero café não, que agora o negócio vai ficar sério. Agora tem que ser penitencial. Vou pegar uma Coca-Cola. Vou até pegar outro, porque esse aqui com Coca-Cola não vai dar certo. Oi? Não, não vou pegar meu café também não. Já deu já, senão eu não durmo hoje. Aquele dia eu não dormi, você acredita? Sim. Vamos lá. Qual vai ser o exercício? Nós vamos fazer um exame de consciência. Mas não um exame de consciência... não vai ser assim, tão superficial assim. Vai ser uma coisa um pouco mais detalhada, etc. Isso vai servir para todos, né? Tem algumas orientações sobre o sacramento da confissão, né? Então, por exemplo, a igreja, ela pede que se confesse pelo menos uma vez no ano, ok? Então, é uma primeira orientação. Ou seja, quem não confessa pelo menos uma vez no ano, tem que confessar que não confessou uma vez no ano. Porque é pecado, né? É um requisito da igreja. Depois, temos também a necessidade de confessar todos os pecados mortais. Tá? O catecismo, o Código de Direito Canônico,
no número 988, 988, ele fala que tem que confessar em espécie e número. Então, o que significa? Significa que espécie é o pecado em si, que foi feito, e se você souber exatamente o número, ou pelo menos, se você não souber, aproximado. Tipo, sei lá, se você faz uma confissão geral da sua vida, você não sabe quantas vezes você mentiu. Padre, eu menti a minha vida inteira. Muitas vezes. Ou se você sabe uma coisa específica, padre, matei uma pessoa, não foi duas, não, foi uma. Isso é importante. Pecados. Mentira é venial, mas os pecados mortais têm que ser confessados em espécie e número. A igreja também fala que se você deixou de confessar um pecado, ele, tipo, porque esqueceu, não outra coisa, não escondeu, etc. Esse pecado é perdoado na confissão, mas ela recomenda que você leve tudo aquilo que você não havia confessado ainda para o sacramento. Isso é importante, colocar essas coisas na misericórdia de Deus, beleza? Então, algumas orientações da coisa. Depois, para a confissão ser válida, ela tem que confessar todos os pecados mortais, desde a última confissão que você fez, pelo menos. Ela tem que ter um arrependimento mínimo, né? Que é expressado, 3, na vontade de mudar, de não cometer mais aqueles pecados, né? Se não houver essas 3 condições, o sacramento é inválido. Mesmo que você faça lá bonitinho, o sacramento é inválido. Então tem que ter, de fato, os pecados mortais que você fez, o arrependimento mínimo, pelo menos. É melhor que se for um bom arrependimento, mas pelo menos mínimo. E 3, o firme propósito de não mais cometer aquele pecado. Beleza? Um propósito de não cometê-lo. Beleza? Então tem que ter essas 3 coisas. É por isso que os padres reclamam geralmente da pessoa que vai todo vez na semana, quinta-feira, sexta-feira, vai lá e confessa toda vez o mesmo pecado. Porque ele entende que geralmente pode ser, né, que aquela pessoa não tenha vivido esse critério de efetivamente não querer mais cometê-lo, assim, né? Talvez essa intenção seja um pouco ambígua para aquela pessoa. Né? Tem que ser uma intenção real de não mais cometê-lo. Aí, claro que você pode acabar cometendo, acontece, tudo bem. Mas quando é demais, o padre fica até meio assim, né? Tipo, porque o padre ele pode inclusive negar a absolvição quando ele vê que não cumpre esses critérios, né? Não teria muito motivo para ele fazer isso, mas pode acontecer, entendeu? Geralmente o padre confia na misericórdia de Deus e dá absolvição mesmo, é isso, entendeu? Mas pode acontecer, porque, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com uma oração pedindo a graça de Deus para bem fazermos um exame de consciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, iluminai meu coração com a graça do Espírito Santo para reconhecer com humildade os meus pecados, com clareza e arrependimento sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, vamos lá. Não precisam responder, são perguntas retóricas que ele vai fazendo e você vai pensando na sua cabeça assim, não sei quantas, não sei. Beleza? Há quanto tempo não confesso? Escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão precedente? Confessei, o melhor que me lembro, o número de vezes que cometi cada pecado grave? Confessei com clareza os meus pecados ou fui demasiado genérico? Cumpri a penitência que me foi imposta pelo sacerdote? Reparei as injustiças que cometi? Comunguei alguma vez em pecado mortal? Respeitei sempre o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão? Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não os voltar a cometer? Então, exame inicial. Primeiro mandamento. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, né? Duvidei voluntariamente da existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Acreditei apenas num ser supremo? Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos? Deixei-me levar pelo desespero? Duvidei da bondade ou da onipotência de Deus? Tive ódio a Deus? Esperei alcançar o céu, sem querer abandonar o pecado?
Esperei alcançar o céu, confiando apenas nos meus esforços, esquecendo-me que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem. Cometi pecados no intuito de confessá-los mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus. Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus, ou como tal ensinada pela Igreja. Tenho rezado diariamente com atenção e devoção. Frequentei os sacramentos de má vontade. Leio e medito com alguma frequência a palavra de Deus. Procuro esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do catecismo da Igreja. Defendi, por exemplo, que nos podemos confessar diretamente a Deus, ou que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos, ou ainda que todas as religiões são iguais. Li alguma coisa, ouvi alguma música, ouvi algum programa contra Deus, contra a Igreja ou contra os bons costumes. Recebi indignamente algum sacramento. Faltei ao respeito das coisas santas, por exemplo, conversando ou brincando demais dentro da igreja, vindo indecentemente vestido para a igreja, ou omitindo a genuflexão sempre que passo diante do Santíssimo Sacramento. Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida. Adorei a Satanás, invoquei a Satanás, usei coisas, li textos, ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Sou supersticioso. Pratiquei a magia, o espiritismo, a bruxaria, médiuns, curandeiros. Pratiquei a adivinhação através da astrologia, de jogos, pêndulos, cartas, leituras de palma ou coisas semelhantes a estas. Acreditei em horóscopos. Usei amuletos como a ferradura, figas, cristais, coisas semelhantes. Acreditei nas energias, nas ideias de nova era, reencarnação, reiki ou coisas semelhantes a estas. Então esse foi o primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não invocar o santo nome de Deus em vão. Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas. Falei mal da igreja, do papa, dos bispos ou dos padres. Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria ou de algum santo, por exemplo, em anedotas ou piadas desnecessárias. Achei graça a tais piadas. Jurei sabendo que era falso o que prometia. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita. Roguei pragas a alguém. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tenha feito a Deus ou a algum santo. Terceiro mandamento. Santificar os domingos e festas de guarda. Faltei à missa ao domingo ou em algum dia santo. Cheguei tarde à missa por culpa própria. Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade. Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso. Nesse caso é bom, né? Dediquei a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso. Quarto mandamento. Honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Obedeci aos meus pais enquanto estive sob a sua tutela. Manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito. Ajudo-os espiritual e materialmente. Entristeci-os com as minhas atitudes, palavras ou comportamentos. Abandonei-os na velhice ou na doença. Tenho rezado por eles. Zanguei-me com os meus irmãos. Maltratei-os. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Atrasei o seu batismo ou a sua primeira comunhão. Tenho me empenhado na sua educação. Defendo-os do pecado. Dei-lhes maus exemplos. Corrigi com firmeza e paciência os seus defeitos. Fui amável com os estranhos e, ao contrário, pouco amável com os da minha casa. Usei palavras duras com meu esposo. Evitei as discussões diante dos filhos mais pequenos. Perdoo ao meu esposo das suas falhas.
Faltei-lhe de algum modo ao respeito? Ajudo, dentro das minhas possibilidades, os meus familiares nas suas necessidades espirituais ou materiais? Obedeço à igreja ou discuto seus preceitos? Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ao longo do ano? Guardei o jejum e a abstinência na quarta de cinzas e sexta-feira santa? Confessei os meus pecados graves pelo menos uma vez por ano? Comunguei pelo menos uma vez por ano por altura da Páscoa da Ressurreição? Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades? Obedeci ao Papa, ao meu bispo e ao meu pároco? Obedeci às leis justas das autoridades civis? Quinto mandamento. Não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras? Desejei-lhe mal? Agredi alguém? Insultei alguém? Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Guardo no coração ódio ou rancor contra alguém? Alimento ressentimentos? Perdoei sinceramente as ofensas que recebi? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Cheguei a ferir ou a tirar a vida ao próximo? Colaborei de algum modo em atos que ocasionem a morte de um inocente? Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto? Defendi o aborto? Fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a minha vida e a dos outros? Cometi algum atentado contra a minha vida? Alimento pensamentos de suicídio? Embriaguei-me ou levado pela gula, comi mais do que devia? Tomei drogas? Preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo-o de algum perigo material ou espiritual em que se encontrava? Escandalizei o próximo, incitando-o a pecar com minhas conversas, o meu modo de vestir ou convidando-o a praticar alguma má ação? Visto-me com decência ou sou sensual e provocante? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo? Sexto mandamento. Guardar castidade nas palavras e nas obras. Também o nono mandamento. Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. Sexto e nono, né? Consenti em pensamentos ou desejos contra a castidade? Fixei o olhar, falei ou li coisas sensuais ou obscenas? Vi pornografia? Procurei o prazer sexual por si mesmo, fora do ato conjugal? Tive liberdades no namoro? Respeitei o corpo do meu namorado ou da minha namorada? Pequei contra a castidade por atos, sozinho ou acompanhado? Havia alguma circunstância de parentesco, matrimônio, consagração a Deus ou menoridade que tornassem ainda mais grave aquela ação? Vivo maritalmente com alguém a qual não estou casado pela igreja? Permiti situações que me colocaram numa situação próxima de pecado? Tenho em conta que expor-me a essas ocasiões já é pecado? Antes de assistir a um filme ou ler um livro, procuro informar-me sobre a sua classificação moral? Usei do matrimônio indevidamente, procurando o prazer sexual fora do ato conjugal? Neguei ao meu cônjuge os seus direitos sem necessidade? Tive intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção? Tomei a pílula, usei preservativo ou dispositivo intrauterino, laquei as trompas ou interrompi o ato conjugal para evitar ter filhos? Aconselhei ou defendi a contracepção? Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves? Faltei à fidelidade conjugal por pensamentos ou por ações? Mantenho amizades que são ocasião habitual de pecado de infidelidade? Estou disposto a abandoná-las? Sétimo mandamento. Não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. E o décimo.
que diz respeito a cobiçar as coisas alheias. Roubei algum objeto ou alguma quantia em dinheiro? Tive inveja dos outros? Cobicei as coisas alheias? Paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho? Paguei os impostos? Trabalhei com empenho as horas que devia ou desperdicei tempo? Abusei da confiança dos meus superiores? Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou da baixa médica? Desrespeitei os direitos de autor, copiando livros, software, filmes ou música contra a vontade do autor? Devolvi ao respectivo dono coisas emprestadas ou que tenha encontrado? Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia? Prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens? Enganei o próximo, cobrando mais do que o valor justo combinado, ou alterando a quantidade ou qualidade dos bens ou dos serviços prestados? Reparei todas as injustiças que cometi, o melhor que pude? Tolerei abusos ou injustiças que tinha obrigação de impedir? Fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismos? Gastei mais do que permitem as minhas possibilidades? Desperdicei dinheiro em jogos ou em outras coisas desnecessárias ou supérfluas? Trato com cuidado das minhas coisas, ou por desleixo, deixo-as estragarem-se? Sei aceitar com espírito cristão a falta de coisas necessárias, ou nesses momentos deixo-me vencer pela murmuração e pela revolta? Oitavo mandamento, agora o último, porque a gente já viu o 7º e o 10º juntos com os outros, né? Oitavo, não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Disse mentiras? Minto habitualmente com a desculpa de que se tratar de mentiras que não prejudicam ninguém? Fiz juízos falsos ou temerários? Copiei em exames? Utilizei cábulas? Revelei, sem motivo justo, defeitos graves alheios, que, embora sejam reais, não são conhecidos pelos outros? Caluniei, atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros? Já reparei os males que causei com a difamação? Disse mal dos outros baseando-me apenas nas coisas que ouço por aí? Colaborei nas minhas conversas na calúnia, na difamação ou na murmuração? Semeei discórdias, inimizades ou falsas suspeitas com as minhas palavras? Exagerei os defeitos do próximo? Gosto de ouvir falar mal dos outros? Caio com facilidade em crítica? Agora, o ato de contrição. A gente pode fazer junto. Eu falo, vocês repetem. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de vos ter ofendido. E com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Muito bem. Demoradinho, mas vale a pena, né? De vez em quando passar isso aqui. Não fiz comentários porque senão ia ficar gigante. Queridos, então é isto. Vimos os símbolos do Êxodo, cristológicos, pessoais, sacramentais, né? Vimos depois os 10 mandamentos e fizemos um exame de consciência. Por isso é hoje. Na próxima aula já vamos introduzir o Novo Testamento, pelo menos no sentido histórico da coisa, assim, né? Beleza? Vamos terminar com uma oração? Ave Maria,
O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu ia passar no slide um negocinho, mas não vou não. Eu mando, é uma tabelinha com essas preferências.